Não tem ideia. Bueno, Tem até o Wizard pronto, praticamente, gente. pode crer. Bom, tá gravando agora, somente. Então vamos lá, deixa eu botar meu Notion aqui pra me organizar. Beleza. Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite não, né? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Agilizei mais uma vez. Meu nome é Samuel Lucas. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado para um quadro novo. Então, primeiro, deixa aí, Zé, se apresenta aí para a galera, depois a gente fala um pouco sobre o quadro. Legal, valeu, Samuel. Meu nome é José Ernesto, né? Ou Ernesto, ou Zé. E estou aqui para ajudar vocês a explorar um pouco mais aí de como que a gente pode estar aí utilizando e incluindo os testes que o Samuel já vem conduzindo a gente nos outros vídeos a criar usando o Cypress, como que a gente faz para colocar isso então em integração contínua, né? Usando algumas opções que a gente tem aí no mercado. Então, tamo aí, é isso aí. Show. Bom, então, só para explicar brevemente sobre o quadro, a ideia desse quadro é, tipo, ter uma experiência de algo que algumas equipes aplicam, mas às vezes a gente não consegue aplicar com tanta assiduidade, né, no dia a dia, que é a prática de pair testing ou pair programming, ou atividade pareada, enfim, para aprender alguma coisa. Então, a ideia é justamente isso. Hoje a gente tem tipo, aqui uma pessoa que manja muito de integração contínua, mostrando, contribuindo, né, não só comigo, mas com quem está consumindo esse vídeo, como que a gente pode colocar os nossos testes. Vai ser o exemplo do Cypress, mas pode se aplicar para outros tipos de testes também, né? Como que a gente integra isso em ambiente de integração contínua, só que em um formato não de, vamos dizer assim, de videoaula, mas um formato de atividade pareada, né? Então, é mais para deixar o conteúdo um pouco mais interativo e também para deixar esse incentivo aí, né? Se você tem algum conteúdo, alguma coisa que você consegue contribuir no dia a dia, cara, convida seus pares aí para fazer alguma coisa em par, passa esse conteúdo para eles, passa tipo o seu conhecimento ou convida eles, né, para te ajudarem em alguma coisa. Então, é basicamente isso. E agora vamos tocar ficha. Já estou compartilhando minha tela aqui. Zé, Tá a gente já não, tem ali não o. tô vendo a tela Oi? compartilhada. Não tô vendo a tela aqui. Não? Ah, sim. Faltou eu compartilhar. Isso. Vou dar um share Estamos screen aqui. compartilhando com todos. É, tá, agora sim, né? Agora sim, é isso aí. Bora lá. Bom, beleza. Aqui a gente, para facilitar, a gente já tem um projeto pronto de testes, então não precisa se preocupar com criar testes, se quiser usar, né? Esse projeto pode usar. Vou mover ele aqui, ó. É esse projeto aqui, vai estar lá no meu GitHub e no GitHub do Zé também, ele fez um fork ali, que é o Pair Testing 01, beleza? Então, só fazer o clone ali do projeto, que você já vai conseguir acompanhar esse vídeo, ok? Então, eu já tenho o projeto aqui configurado, e agora eu vou compartilhar aqui também qual que é a ideia. A gente vai passar por três integrações diferentes, tá? A primeira delas é o GitHub com o GitHub Actions. Depois a gente vai ver como a gente integra com o GitLab, que é com o GitLab CI. E por último, com o Azure DevOps, que é com o Azure DevOps. Então, vamos lá. Vamos começar então pelo GitHub. Zé, tu que Legal. conduz aí. Então tá. A gente já tem o projeto configurado aí, tudo certinho. Vamos rodar ele aí local primeiro, vamos ver se tá tudo ok, né? Não precisa comentar nada. Tá. Beleza. Para rodar os testes aqui, a gente já criou uma task de teste. Então, aqui um npm teste.
Então, para quem está baixando o projeto pela primeira vez, precisa primeiro instalar, né, as dependências, considerando que fez o clone do teu projeto agora, né? Ele Isso. vai ter dado um npm install e agora vai estar executando o teste com um npm test. Tá? O que a gente está testando aí, só para a gente exemplificar aí para o pessoal? Boa. Bom, esse é um projeto tipo de... A gente pegou uma API fake, né? Até vou mostrar aqui. É uma API para estudos mesmo, que é essa fake REST API aqui. A gente deixa depois o link ali no repositório também, na documentação. E ele está fazendo um teste básico, né, para cada endpoint das activities, né, que essa API aqui tem algumas entidades ali que a gente pode testar. E uma delas é activities, né, a gente criou aqui um teste para cada uma desses endpoints aqui. Eu acho que só faltou esse get activities by ID. Então aqui, ó, a gente tem uma spec que faz um get para um get all, um put e um delete. E é basicamente um projeto bem simples assim, só com a abstração dos requests e com a spec. E até com asserções bem simples mesmo, só para focar bem na parte de integração. Legal. Show. Vamos lá no GitHub, então. Vamos dar uma olhada lá no repositório. Beleza. Tá. Como que funciona, tá? A gente poderia já estar escrevendo e implementando direto no repositório, mas acho que para ficar mais fácil para quem está começando e aprendendo, a gente vai usar uma funcionalidade que o próprio GitHub disponibiliza, que é um wizard ali para nos mostrar e nos conduzir aí na criação desse arquivo, para a gente poder incluir os testes no CI do GitHub. Então a gente vai ali na parte de Actions, tem Sim? aí a aba, isso. Aí nessa aba aí ele já vai te sugerir, né, ó, que como tu ainda não tem uma action configurada, ele já te dá algumas opções de workflows de coisas que tu pode fazer. Ele identifica, por exemplo, que tu está usando Node, né, na tua biblioteca, e aí ele já te faz algumas sugestões. Ah, tu quer compilar uma biblioteca e publicar de repente no NPM, ou tu quer executar alguma task Node. Caso não seja nenhuma das opções, ele te dá outras opções ali mais embaixo de outros wizards que ele pode estar te ajudando, né? Seja para usar outras linguagens, seja para fazer esse deploy em alguma outra, algum outro CI ou uma outra plataforma que permita aí o deploy de uma VM ou de um container, né? Mas no nosso caso aqui, como a gente quer basicamente executar uma task em Node, né? Que é isso que o Cypress vai estar executando, a gente vai usar a segunda opção ali, que é só o Node by GitHub Actions. Então, a gente vai usar o Setup Workflow. Setup this workflow. Isso. Então ele já vai criar para a gente, ele ainda não comitou isso, ele está abrindo aí na ideia própria do navegador, uma sugestão que ele tem do que poderia ser um CI aceitável. Então se a gente só deixasse assim e mandasse salvar, ele ia criar a estrutura a partir da tua raiz, no caminho .github /workflows / o nome do arquivo do workflow que tu está criando, né? A gente pode botar até o nome ali do YAML ali, por exemplo, em vez de node.js, pode ser teste cypress.yaml, por exemplo. Só para deixar mais claro, ali no topo, ali na... Isso. Aqui, teste, de repente? Teste Pode ser Cypress? teste, cypress e aí .yaml. Pode Como ser. que normalmente fica o nome assim? Fica tipo Node? Tipo, tem algum padrão de Vai ser nomenclatura? como a gente está criando um workflow, né? Vai ser o nome desse fluxo, né? O que esse fluxo faz, né? Então, eu poderia estar descrevendo aqui Entendi. suite de teste que eu estou executando, que alvo que eu tô indicando, né, para meus testes, o que eu estou testando especificamente. Ou só teste também, se só existe uma etapa de teste. Entendi. Como ele não sobe nenhuma aplicação, nem nada, eu acho que poderia ser só teste, então mesmo. E aí pode Precisa ser ter só o o JS? tempo. Não Ah, precisa. É só a terminação que importa. então é teste.iml. E, Tá. e aí dentro do arquivo ele já nos dá algumas sugestões, né? Um nome primeiro para esse workflow. Então a gente pode atualizar em vez de ser Node.jsi, pode ser qualquer nome Test. que a gente Run. achar interessante. Tá português, né? Executar testes. Beleza.
E depois ele já nos sugere, bom, beleza, essa action ela vai executar onde? Que repositório, que branches desse repositório eu preciso monitorar e em que momentos, né? Eu não necessariamente preciso monitorar obrigatoriamente ali alguma branch em push ou em pull request, né? Eu poderia, no nosso caso, por exemplo, a gente pode monitorar só pushes na branch master e apagar a parte de pull request, por exemplo. Tá. Vamos fazer dessa forma. Esse pull request, por exemplo, se eu deixar assim, né? Toda vez que alguém fizer um pull request para master, Ele vai ele... executar esse teste. Ah, entendi. Na nova branch, tipo, na branch que pediu pull request, ou quando for feito o merge mesmo. Eu acho que é antes, inclusive. Antes, Porque tu legal. vai fazer essa... Eu não cheguei a executar essa parte, inclusive, ainda do PR, né? Eu explorei mais a parte do monitoramento das branches. Mas eu acredito que seja exatamente antes, como, por exemplo, uma fase de aprovação, né? Acho que faz muito mais sentido nesse. E caso não seja, Tá. também provavelmente dá para configurar para ser também, né? Ele é bem flexível nesse sentido. Tá, Não, como então, no deixa eu nosso alvo, a só gente pode só tirar essa parte específica. Você viu que Tá, ele ali já te sinalizou um erro quando tu mudou a indentação, né? Isso é uma coisa ver. que tem que tomar bastante cuidado na sintaxe, porque como a gente está usando YAML, né? A indentação ela faz bastante diferença aí na sintaxe do arquivo. Entendi. Tá, então, tipo, essa task aqui, é o on, ele vai fazer, então, toda vez que eu subir uma alteração de push, Essa né, também. para branch master, ele vai executar esse workflow. Isso. Tá, eu Isso vou aí. só anotar. Executa esse workflow sempre que subir uma alteração para branch master. Beleza. Isso. E aí depois aí a gente começa a configurar os nossos jobs. Isso a gente está usando, aproveitando já as dicas que ele nos dá, né? Tem várias Uhum, outras coisas que eu já posso configurar, por exemplo, aqui nos jobs. Por exemplo, aqui ele já está nos sugerindo fazer uma execução usando uma instância de um Ubuntu, né? Que é uma das VMs que o GitHub disponibiliza. Mas ele uhum, também disponibiliza VMs de macOS, de Windows. Se eu quiser usar um container, eu posso usar um Ubuntu e depois informar que eu quero um container e dizer o nome da imagem, né? uhum. Ele tem várias outras opções, né? Mas ele já nos dá aí alguma dica, então a gente vai aproveitar isso para ser mais eficiente na nossa criação. Então a gente vai manter usando o Ubuntu, porque a gente não necessariamente vai precisar ter um container, a gente vai ter o Node instalado dentro uh, dessa VM, e Uhum. aí a próxima parte ali de strategy vai deixar bem mais clara essa parte. Uh, Tá. olhar ali até na dica que ele já dá, a gente está criando ali naquele exemplo o que ele chama de matrix, né, uma matriz, onde eu posso com o mesmo teste, o mesmo script, o mesmo workflow, executar o meu teste ou o meu build, ou seja o que eu estiver fazendo, em várias versões de Node, para ver Uhum. como que vai ser esse comportamento. Não necessariamente vai ser o nosso alvo aqui, a gente pode escolher só uma delas e deixar, nem precisaria estar usando uma estratégia como Matrix, né? Mas de repente, até para a gente explorar, seria legal deixar de repente duas dessas versões, deixar a 12x e a 14x para ele utilizar, que são as duas versões daí que ele vai disparar em paralelo os testes que a gente vai criar. Então ele vai, no momento que tu fizer um push para master, que é o que a gente está monitorando, ele vai Uhum. disparar dois jobs, um usando a versão 12 e o outro usando a 14, ou as que a gente colocar aí, né, no caso. Entendi. Mas, tipo, se eu quiser Se deixar usar assim como uma tá, ele vai só. disparar três em paralelo. Tá. Tá. Eu vou tirar uma, só para não deixar exatamente igual. Isso. Aqui eu vou colocar só uma anotação. São é a máquina. A Eu máquina que vai posso, testar. eu posso colocar, até aproveitando, né? Tipo, eu posso usar essa mesma estratégia de matriz aqui nas máquinas ou não tem nada a ver? Não, ele tem na documentação dele, depois a gente pode abrir ele e dar uma olhada. Ele tem a documentação bem completa que explica qual é a estrutura do YAML e como que eu uso as estratégias ali. Tá, Mas ela é muito mais relacionada ali no caso, nesse caso especificamente, a versão que a gente está disparando. Uh, tá. Beleza. Aqui ele vai disparar. Eita! Tem um enter aqui, ele autocompletou. Ai, meu Deus. Tá, e aqui são as versões. Vai executar duas vezes, né? Duas vezes o mesmo workflow só um paralelo. complemento.
tu poderia, agora eu tava dando uma olhada na documentação, para dar uma olhada. Por exemplo, ali onde a gente colocou o runs on, por exemplo, ali que a gente botou fixo a VM, a gente poderia estar usando, assim como a gente fez ali no Node, ali, que tem aquela mais para baixo, que a gente ainda não abordou, que tem ali aquela variável ali, matrix, node version, enfim. A gente poderia estar usando legal. uma estratégia parecida e colocar no caso ali no runs on uma variável que vai ser matrix.os, né? E abaixo daí incluir a estratégia e a gente pode dizer, vai rodar no Ubuntu versão, sei lá, 18, no macOS latest e no Windows latest, por exemplo. E aí a Legal. gente pode estar disparando o nosso teste em 3 VMs diferentes ao mesmo tempo. Poderia estar Entendi. fazendo isso também. Só que daí, respeitando daí a sintaxe do YAML ali, né? Entendi. Beleza. Bom, beleza. Então aqui ele vai executar o mesmo workflow para cada node version, né? Cada versão do node. A gente vai deixar duas, então por isso que ele vai executar duas vezes. A gente vai para steps. Isso. Aí agora nos steps é de fato quais são as ações que ele vai fazer a partir de ter essa máquina já com esses pré-requisitos instalados, né? Então a primeira ação ela é uma ação meio padrão, né? Que é baixar o repositório. Ela é uma ação já disponibilizada aí pelo GitHub. Então eu basicamente só digo usa essa ação, né? Que é uma ação que já está Que é o checkout. Isso, que é o checkout do projeto. Tá. E em seguida, daí a gente começa a parte de definição, por exemplo, da versão, né? Ele está dizendo, está colocando ali o setup do Node, né, para a máquina que ele está utilizando, né? Uhum. Então, o segundo ponto que é do que ele já está sugerindo para a gente. E a partir desse step ali, a gente tem 3 execuções que estão sugeridas, né? De CI e build, que é o que a gente vai trocar ali deixar só o nosso teste, né? Considerando que esse setup aqui ele já dá o npm install, né? A gente não precisaria estar executando o npm install, né? Ou a gente poderia não estar executando aquele step que está sugerido, tirar ele, e aí a gente teria que manualmente dar um install na nossa aplicação, que é o comando ali do npm CI, né? Ele dá um clean install, se não me engano. Entendi. Tá, então eu posso tirar, tipo, esse build, apesar que ele não ia executar, eu acho, por causa desse if present, né? Deve ser isso, tipo, ele deve checar se tem essa task, senão nem executa. Mas, como não tem, tirar. Daí, tipo, Pode ficar aqui, só esses dois. esses dois, então, tipo, aqui até os 2 primeiros passos, steps, né? Ele tá fazendo checkout do projeto, o outro é configurando A versão que a gente está usando. configurando a versão aqui do ambiente, tipo, como é Node, ele vai fazer para Node, se fosse Java, ele ia configurar para Java, as coisas assim, né? Isso. Uma coisa legal e bacana que tem, aí à direita, se tu olhar ali, tem um marketplace, né? Uhum. É muito, muito, muito interessante, por exemplo, que eu poderia e eu posso criar uma action dentro de um repositório meu e disponibilizar ela para qualquer pessoa que tenha acesso ao GitHub utilizar também. Então, esse marketplace aí, ele serve como uma forma de hub aí para várias actions que não só o GitHub fez, como várias outras pessoas fizeram para resolver alguns problemas que a gente tem. Então, por exemplo, se eu pesquisasse aí por Selenium, por exemplo, que é outro framework bem comum, né? Ó, ele já vai me dar várias soluções que não foram o GitHub que criou, né? Mas que nos resolve alguns problemas, como, quero executar isso num Selenium Server ou um Selenoid, né? Se eu entrar em um desses itens, entra num deles aí. Vou pegar aqui um Zalem. Pode Só ser. clico nele direto? Ó, ele vai te abrir explicando o que esse cara tem, como que eu incluo ele dentro do meu teste, né? Então, seria basicamente dar um nome para ele, dizer para ele usar o repositório do AJINXS/Zalenium, né? Que é o usuário que criou essa action, né? E se eu quiser ainda ver o que tem dentro dessa action, eu posso acessar aquele view full marketplace listing. Então, não entra nele direto. Tá, ele já abriu a nova aba. E aí eu posso, inclusive, acessar o repositório que fez isso, né? Acho que ele Legal. disponibilizou. Aqui em links ali, ó, na lateral direita, tem um link para o repositório que tem essa action disponibilizada.
Ó. Ah, entendi. Então, Legal. para mim ver o que que esse workflow, essa action faz, eu posso daí, olhando nessa branch que está aí, entrar lá em .github, workflows, ali, e ver o que essa action está fazendo. É isso que essa action vai executar quando eu, de fato, chamar essa função, né? Então, isso é um recurso bem interessante assim, que o GitHub disponibiliza. Legal. Beleza. Então, para cá, a princípio, acho que nós já temos tudo o que precisamos. Basicamente, agora é só dar um start commit ali, Start commit. à direita, em cima. Ah, tá escondido aqui, ó. Tá escondido. É que eu não tô vendo. Tá com a janelinha. Tá com a janelinha, tava escondendo. Tá, start Eu poderia commit. criar esse arquivo manualmente lá no repositório, né, no VS Code e comitar ele. Mas aqui, como a gente fez por aqui, a gente já pode comitar direto na branch. Commit directly to the master branch. Commit new file. Então, comitei. Agora, se eu entrar lá em Actions. Actions, ele já te largou onde tu tá, onde ele criou o arquivo. Ó, ele já criou a Action, já começou. Ele, nesse momento, ele te colocou numa fila, né? Então, Keywords. como a gente tá trabalhando aí com a versão gratuita, né? O GitHub ele tem uma série de máquinas free, né? Mas tu acaba tendo que entrar numa fila. Ele já deve estar executando, eu acho que ele não Aí, ó. atualizou. In progress. Deixa eu Isso. entrar aqui. Ah, legal isso aqui, ó. Eu não tinha visto. Deixa eu voltar aqui uma. Ele mostra aqui os workflows que eu tenho, né? Tipo, Isso, exato. Ele vai te dar todos os workflows que tu tiver criado, né? Aí, no caso, a gente teve algum problema, vai ter que ver o que aconteceu, né? Ó, ver. ele criou a tua matriz ali, se tu olhar à esquerda ali, ele criou tanto dois builds, né? O da versão 12 e da 14, né? E se a gente entrar nesse build, a gente vai poder ver o log do que aconteceu. Ó, ele deu problema na hora de executar o npm CI. Então, o que Eu ele não deu? instalo. Ah, porque A eu não gente não tenho package lock. utilizou... Exato. Como a gente não usou o package lock, tem que ser só um npm install. Bom, A então gente vai vou. poder Eu editar ele posso aí. mudar, né? O workflow. Pode editar direto. Então, edit aqui. Vou usar o npm install direto. Npm install. Só comitar de E novo, ele vai executar de novo. start commit. Eu vou em actions. Até que não, a gente não teve que esperar tanto tempo, né? Tipo, Não, em geral acaba sendo bem rápido, assim. Mas é que, de fato, não há uma garantia de que vai ser rápido, né? Esse que é o ponto, né? uhum. Não tem como eu cobrar o GitHub porque eles estão demorando demais para rodar meu build. Sim, dando meu bagulho de graça ali, eu vou É, reclamar. Bom, aqui ele pode até entrar em já. qualquer um desses builds aí, Tá. ele vai estar Build. me dando aí o log do que está acontecendo. Eu posso entrar, dar um clique aí e ele vai me dar o log dentro desse step, inclusive. Tal. Ele já instalou o Cypress. Foi bem rápido, na real. Bem rápido mesmo. E já começou a abrir o Cypress. Primeira vez. Ele normalmente leva um tempinho. Opa. Primeiro teste. Já tá executando, já rodou. Meu Deus. E já passou. E é isso, e passou. Ah, legal. Legal. Daí aqui eu já consigo ver os resultados também. Uhum. Tem várias outras coisas depois que a gente pode fazer. Se a gente tiver reporte, dá para publicar numa page, uma GitHub page, alguma coisa do tipo. Mas aqui a gente já tem o mínimo necessário para ver os nossos builds executando e ver o que está acontecendo, né? De forma Legal. automática. Legal. E tipo assim, esse Actions aqui, só eu, tipo, sendo um projeto aberto, né? Aqui ele tá como privado por enquanto, mas depois a gente vai deixar aberto. Qualquer pessoa consegue vir aqui e ver os resultados ou tipo Sim. Como ele está ou só aberto, eu? qualquer um pode vir ver os resultados. Ah, legal. Só não vai conseguir executar, né? Não, não vai E executar porque é ligado às alterações e não à execução manual, né? isso, ele não vai ter execução manual. Eu vou ter que comitar na branch específica, né? Então, se alguém te mandar, por exemplo, um PR aí, e tu aceitar ele, quando entrar na master, ele vai ser executado. Tá. Vou fazer um teste aqui, então, local. Vou vir na minha máquina. Vou
trocar o nome de um teste aqui. Show delete. Remove the deleted one. Dá um espaço aqui. Só para ter alguma coisa para mandar pra lá. Opa, aí vou dar um change. Vou alterando spec. Git push. Opa, é que tu fez algumas alterações lá direto, né? Ele tá te avisando, ó, faz um pull primeiro, filho. Ah, verdade, boa. Dá um git pull. Aí, ó. Tem, ó. Ok, aí. Agora, head, estou à frente 2. Git push, será que agora vai? Acho que agora vai. Aí. Agora ele automaticamente já vai disparar lá também. Se atualizar aí a página já deve estar. Oh, legal, hein? Legal, bem... Tipo, não é tão complexo assim, né? Tipo, é um É, projeto, como ele tem tipo... aquele wizard ali, ele já ajuda bastante, né? Pra quem tá Sim. começando. Ah, legal. Legal. Daí, bom, ele tem outras tasks, né? Mas isso dá para explorar depois com alguns conteúdos mais focados, tipo, só em GitHub Actions, por exemplo. Mas, tipo, tu comentou que dá pra fazer, tipo, eu consigo publicar o relatório numa GitHub page, essas coisas assim, tudo por aqui Sim, também. como ele tem uma série de plugins ali, que são outras actions que o pessoal vai disponibilizando e criando, né? Então, Uhum. tem muitas coisas que já existem pré-prontas e outras que a gente pode vir a estar criando, né? Então, por exemplo, essa parte de publicação em pages, ela já foi implementada, por exemplo, quando eu quero publicar uma wiki ou alguma coisa, a partir de um deploy, de um build de uma aplicação. E ela pode ser utilizada aproveitando para, por exemplo, se eu quiser publicar os meus reports numa GitHub page, né? Também consigo fazer isso. Então, é muito mais o como eu uso as ferramentas aí que estão disponíveis para a gente. Legal. Então, só recapitulando, tendo o projeto aqui zeradinho, vou no Actions. Se ele não tiver configurado, né, ele vai ter aqui um wizard, que na real é o mesmo wizard desse new workflow aqui, né? Isso aí. Seleciono aqui para fazer o setup do meu workflow. Posso colocar mais coisas ou filtrar, eu não vou salvar aqui, né? Mas tipo, edito conforme a necessidade do projeto aqui, mas em geral não precisa editar muita coisa, né? A gente editou só o nome, tirou algumas tasks que a gente não vai usar e colocou a nossa task aqui. E depois ele já sai funcional, né? Não precisa mais configurações adicionais. Isso aí. Bem tranquilo, assim, a princípio. Pelo menos para essa primeira fase, né? Show, legal. Ele fica, isso aqui eu acho. Ah, legal, ó. Tipo, quando tem um Sim, ele commit, vai registrar se deu certo ou errado o teu último commit. É isso aí. pô, legal. Show. Então, GitHub, done, concluído. Então, Vamos ó, para o próximo, então, que é GitLab. o GitLab. Como a gente faz? A gente vai subir o projeto lá no Tu GitLab. já tem a tua conta no GitLab? Tenho. Então, vamos acessar ela aí. Show. Sign in, né? Sign Tu deve in. estar com a imagem. Eu ia dizer, Uhum. tu deve estar com os vídeos em cima. Checking your browser. Vou logar com o Google. Beleza. O que a gente vai fazer? Vai criar um novo projeto, dar um new project. Ah, Ao invés de usar um projeto em branco, a gente vai fazer um CI para um projeto externo, que é a quarta opção. esse aqui. Tá. CI Isso. CD para um Isso. O que repositório que a gente externo. vai fazer? Aqui, a gente vai... A gente poderia estar criando um repositório também no GitLab, né? Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai usar o próprio repositório que já está no GitHub, tá? Para construir o que Entendi. a gente precisa. E aí, o que ele vai fazer? Vai conectar com o GitHub, exatamente isso.
isso aí que vai clicar, ele vai fazer um mirror, né? Um espelho daquele repositório e vai monitorar sempre que entrar em coisas lá na master, ele vai trazer para cá. Tá. Então a gente vai ter que criar lá no GitHub um token, um personal token, se tu ainda não tiver, teu. Nunca fiz. Vai no teu usuário. Esse cara aqui. Isso, settings. Tem perigo mostrar esse token? Ou pra ser alto? Depois a gente exclui ele. Tá. Tu vai criar um Personox token agora. Deixa eu me lembrar se não lembro de cabeça se é aí ou é dentro do projeto. Só um pouquinho. Mas eu Deixa eu ver. acho que é. Security. Ah, é ali mesmo, em Developer Settings. Tá. Settings. Developer Settings, lá embaixo. Developer settings. Isso, Personal Access Token. Generate Aí, new token. vai dar um nome Daqui, pra ele aí. GitLab. E vai Integration. selecionar o que ele pode fazer, né, dentro do teu projeto. Tá. Quais permissões que ele precisa aqui? A gente vai clonar ele, basicamente, né? Mas se a gente quiser comitar coisas, a gente vai precisar de outras permissões no repositório, de fazer push, de fazer... para poder mexer nele. Então, em repositório, geralmente eu seleciono todos. Nesse caso, em específico. Tá. Os outros, como a gente não vai usar, né, para nada, não vai criar Não list, vai não subir pacote. vai usar nada, não vai deletar o repositório. Update Action Workflows. Talvez a gente queira mexer no workflow do GitHub também depois. Aí eu consigo mexer por lá também. Pode mexer lá no workflow, comitar de lá e trazer para cá também. Tá, vou deixar aqui então. E generate token. É isso aí, Generate Token. Aí copia esse cara aí. E a gente vai colar ele lá naquele wizard ali do GitLab. Agora eu volto pro GitLab. Colo aqui. Autenticar. Autenticar. Ele vai perguntar qual repositório, né? Porque tu tá usando o teu token pessoal, né? Tu tem acesso a vários. Bem, massa. Vou pesquisar aqui. Pair testing. Será que eu não tenho que deixar Dá um enter aí. público? Não. Beleza. Não, conectar. Conectar. Agendado. Uhum. Ele vai estar baixando. Daqui a pouco vai vir. Ele faz tipo um fork. Isso. É como se fosse um fork e aí ele fica fazendo um monitoramento do repositório da master. Né? Atualiza a página, hein? Talvez já tenha feito também. É bem rápido, geralmente. Já foi. Ir para o projeto. Ir para o projeto. Tá, aqui, ó. Primeiro, ir para o projeto. Então a gente já tem então o nosso cara dentro do GitLab. A gente vai ali em CI/CD na esquerda. CI/CD na esquerda. CI/CD. Pipelines. Pipelines. Ó, saibam como funcionam as pipelines. Ele ainda não tem nenhum pipeline construído. Né? Então ele vai te levar pro README e tal. Mas para a gente ver que ele já mostra uma documentação, né? Bem completa também de como funciona. Tá? Add GitLab CI. Blá, blá, blá. É isso que a gente vai precisar fazer, criar um arquivo YAML, gitlab-ci.yaml, e aí configurar ele com o que a gente quer que execute, né? No caso Clico aqui, aqui. Ou eu crio lá, não, tipo, vou não, voltar lá não. para o repositório. Vamos voltar lá para o repositório. Era só para mostrar aqui o que ele Tá. faz para a gente aí. Voltar. Repositório, arquivos. Pode ser. Vamos criar aí o arquivo manualmente. Pode ser aquele. Até se quiser usar aquele IDE web ali, que ele também disponibiliza.
Da A gente web. dá uma funcionalidade que também tem no GitLab, Tá. que é bem interessante. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser criar um arquivo novo, né? Tem maisinho ali, né? Isso. E vai ser, aí ele já até te sugere o arquivo que a gente vai criar. Pode só GitLab. clicar ali. Podia só Certo. clicar ali. Deixa eu dar um clique aqui. Meu Deus, já até criou. Beleza. gitlab-ai.yaml. Tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai, ter que dizer aonde que ele vai executar em um container, né, em uma imagem. A gente vai, por exemplo, o Cypress ele disponibiliza várias imagens para a gente, né, já lá no Docker Hub, já com tudo pronto. Então no nosso caso, a gente vai colocar image, que é a nomenclatura lá que tem na documentação que explica que é o que a gente tem que fazer, né? 2 pontos. E aí o nome da imagem que a gente vai usar. A gente pode estar usando a Cypress/Base, e aí vamos ver uma versão, qual é a última que tem lá no Docker. Barra? Sim, base. Cypress base. Cypress/Base. Isso. E aí 2 pontos e vai ser a versão que a gente vai utilizar. 2 pontos. Isso tem na documentação do Cypress. Tem no Docker Hub lá do Cypress também. O Cypress tem uma conta lá no Docker Hub deles. Então, Cypress se tu procurar Docker por isso, Hub. Cypress Docker Hub. Aí, entra aí. Cypress base? Esse aí mesmo. Tá, beleza. É o mesmo ainda, não tem uma tag nova. O Mas eu vou default deixar dele, o default dele ainda é o Base 10, que é a versão estável aí do Node. base. Então, ele está usando como base o 10, mas ele tem outras tags de outras versões do Node também, caso tu queira. Se tu entrar em tags ali, ó, no Docker Hub, Tex. ele te dá outras opções também, além da 10. Tem a 12, Latest. tem a latest é a última, né? Então deve ser a 12 também. 2 dias atrás. Uhum. Isso, tem bastante atualização aí nesse Tá. cara. Aí aqui eu deixo Cypress base latest. Pode ser também, pode ser também. Daí ele vai pegar sempre a última versão disponível lá. Tá. Tem algum problema? Ou a gente segue com a 10? Ou... Não tem problema nenhum. Tá. Vou deixar 10, então. Qualquer coisa, depois Então, a gente faz de novo com a latest pra ver. beleza. Então, o que a gente faz agora? Agora a gente vai começar a criar, então, o nosso script. A gente poderia criar direto o nosso stage e colocar tudo que a gente precisa fazer nele, mas a gente sabe que a gente tem um setup, né? Que é a primeira parte de instalar as dependências, né? Eu não preciso dizer, como eu precisei ir no GitHub, que eu vou ter que fazer um checkout. Como ele já está com o YAML, ele já baixou o repositório. Então, ele vai ler o arquivo a partir dali. Então, a gente vai usar um pré-stage, que é o before script. Então, a gente vai escrever aí before underline script, que é a anotação que ele usa. Aí, 2 pontos. Script. Nova linha aí. Vai dar um tab para indentação e traço, que vai ser o valor que a gente vai colocar do nosso script e qual script a gente executa. Então, vai ser o npm install. Então, Isso. diretaço, assim. Diretaço. Entendi. Simples e rápido. Aí agora a Ele, gente vai. Pode tipo, falar. cada um deles tem a sua própria sintaxe, assim. Ou Isso, ele tem na documentação explica direitinho. O before script uma nomenclatura que significa um estágio antes de qualquer stage, né? É uma palavra reservada, digamos assim, né? Entendi. Dentro dessa sintaxe. Mas, por exemplo, a gente poderia ter um stage com um nome customizado, né? Daí ele vai executar numa ordem específica, né? Entendi. Que a gente for definindo. O before script, se ele estivesse no final ali do meu arquivo, ele ainda assim saberia que é um script que roda antes. Beleza. Até vou confirmar a informação para mim não estar falando nada equivocado, mas é uma palavra reservada até onde eu li na documentação. Em seguida, o que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar então o nosso teste. Né? Então a gente vai criar um stage, um novo, então uma nova linha aí, e vai criar o stage teste. Stage mesmo? Assim? Não, só teste. Só teste. Teste é o nome. É o nome do nosso stage. Isso. Tá. Ou step, enfim. Entendi.
E aí dentro dele a gente vai colocar o que a gente vai ter que fazer. Como a gente aqui poderia estar dando um nome de um step já pré-definido, alguma coisa pré-definida, mas não é o que a gente quer fazer, a gente vai ter que dizer, antes de colocar o nosso script, que a gente quer executar um script. Então, dentro desse passo, a gente vai ter que escrever primeiro o script, que é o tipo de passo que a gente vai executar. Não tem o traço daí. Isso, script, dois Script. pontos. Um passo, né? Uma etapa, vamos dizer assim. Quando tem Isso, esse nome e 2 pontos, é que é uma etapa, tipo um agrupador. isso aí. Isso aí. Tá. Esse aqui, por isso que o teste é um nome que pode ser qualquer nome, né? Ele vai estar considerando. Dentro desse script, então daí sim a gente vai colocar o nosso traço, que vai ser o nosso script que a gente vai executar. Tem uma variável de ambiente já que quando tu executa essa imagem já tem ela, que a gente vai usar como base aí. A gente vai colocar aí dólar, abre parênteses, Abrir parênteses. npm, espaço bin. npm espaço bin. Isso. Isso que é a nomenclatura Tá. que ele usa para achar o caminho até o binário do node, do npm lá. E aí, Legal. depois disso, a gente vai colocar barra. E a gente poderia estar executando o Cypress Run. Ou, se a gente quiser, a gente pode dar um npm test. E não usar nada disso. Entendi. Tipo, se eu fizer isso aqui, ele vai pegar o binário do meu projeto depois do install. Isso, ele vai achar o caminho do binário, vai executar o Cypress e dar um run. Tá. Ou eu posso só Dá um npm rodar. test. Então, vamos testar aí. Vamos ver. Vou deixar comentado ali para lembrar depois. Eu posso só dar Uhum. um npm teste que ele já vai achar onde é que está o binário. Não preciso colocar nada. Sim, Antes, ele vai tipo. ler dentro do teu repositório, né? Dentro da pasta que tu tá, né? Da folder. Tá. Vamos testar assim. Vamos ver como é que ele vai executar aí. E commit. É isso Tudo aqui. isso. Tudo isso. Bah, pode crer. Legal. Então, tipo Até assim. agora tá fácil, hein? É. ah, então, tipo assim, aqui, diferente lá do workflow do GitHub, aqui eu uso uma imagem Docker. Tipo, o GitLab Eu é poderia baseado. fazer isso no GitHub também, né? Só que lá o GitHub ele me permite usar uma VM, né? Então ele me dá uma outra facilidade que eu não estou tendo aqui, né? Tá, lá se eu quisesse colocar, tipo, sei lá, não sei se é a imagem também, mas se eu quiser botar para rodar na imagem do Cypress, consigo também. Consigo também. Usar Legal, Andace, inclusive, na mesma imagem. legal. Pode até fazer esse exercício depois, se a gente quiser. Tá. Commit daí. Atualizar o GitLab CI. Criar uma Commit nova na branch. Não. master. Commit to master. Houve commit com todas as mudanças. Tá. Aqui lá ele me mandou direto para execução do pipeline, né? Aqui eu Uhum. tenho que acessar algum lugar. Tu vai ter que voltar lá pro projeto, né? Que a gente entrou na ideia, né? Então a gente vai voltar pro projeto Tá. e vai iniciar esse dia de novo lá, em pipelines. Inclusive Pipeline. aí, ele já vai te mostrar aqui, ó. Se tu voltar ali na página onde a gente estava, ele já vai te mostrar ali que está executando, né? Do lado ali do commit Aqui, ali, ele botou isso. Exato. pipeline executando, vou clicar nele. Pode clicar aí e entrar lá direto no pipeline. Então ele já está executando aí. Pode clicar aí. Tipo, esse teste que está aqui descrito é É aquele nome que a gente o. colocou. Exato. É o nome que a gente customizou lá e diz que é a etapa que a gente está executando. Está baixando a Preparing imagem e depois vai Docker. começar a executar aí o que a gente configurou. De trabalho. Job. O job ele traduz para Aham. trabalho. Ele traduziu, né? Que louco. Tá. Baixando. Baixou a última versão do Cypress. Uhum. Instale Cypress, blá, blá, blá. Lá no. Não sei se isso tem a ver também com VM e tal, mas lá no GitHub, tipo, essa parte aqui pareceu ser mais rápida, né? De baixar o. Sim. Pode ser muito, mas pode ser também muito em função do agente que está executando, né? Dali a pouco o recurso que ele tem de tráfego de rede pode ser maior ou menor. Entendi. Não necessariamente é a questão da máquina dele. Fonte config. Ou é que a gente também começou a fazer outras coisas, né? E daí quando a gente já viu, já estava pronto também.
Sim, pode ser. Né? E aí é isso. Aí Executou. executou, Bom, prestou basicamente a mesma testes, coisa. basicamente a mesma coisa. Passou. Traduzido. Então vou botar aqui para tarefas. Tarefas. Aí ele mostra aqui. Deixa eu acessar isso aqui. Ele só mostra o log. Bom, aqui imagino que eu também consiga adicionar mais recursos, né? Tipo, de visualizar o relatório, anexar, tipo, E, alguma página e tal. assim como no GitHub, eu poderia estar pegando esse reporte que eu possa criar aí. No caso, a gente não está criando nenhum reporte, né? Mas se a gente estivesse criando, Uhum, poderia pegar, por exemplo, o HTML do resultado e jogar numa GitLab page, que tem um legal. funcionamento bem parecido com o do GitHub, assim, nesse sentido. Então, também conseguiria fazer isso. Pipelines. Legal. Então, GitLab done. Então, só para Amor. revisar, nele é um pouquinho diferente. Um pouquinho só, né? A gente vai em CI/CD, pipelines. Mentira. Não precisaria ir Não aí, né, na precisou verdade. isso aqui, né? A Isso, a gente gente mostrou cria só um para mostrar. GitLab, Isso. cria um GitLab CI.yaml no root do projeto mesmo, não precisa colocar dentro de workflows que nem o GitHub. Uhum. Usa a imagem aqui. Provavelmente a gente tem como executar numa VM também. Provavelmente. Nesse caso aqui, eu não, talvez tenha atualizado a documentação, mas eu não lembro, tá? Eu conseguiria, por exemplo, uma coisa que dá para fazer é eu configurar agentes, né? Para Uhum. eles monitorarem os jobs e executarem. E aí eu poderia ter um agente macOS, um agente Windows para Hum, executar esse cara. E aí eu poderia direcionar isso. Mas nesse caso aqui, se eu não me engano, ele não, nativamente aqui, ele não vai estar executando numa VM Mac, porque ele não deve estar disponibilizando. Até posso dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada na doc aqui, mas eu acho que não, tá? Bom, mas beleza, tipo, vai ter uma imagem aqui que é onde ele vai executar, independente se vai ser uma VM ou se vai ser uma imagem Docker. Uhum. E os dois scripts, né, de instalação e de execução. Isso, Até diferente lá do GitHub, ele não tem tanto. Acho que até por estar baixando uma imagem, né, ele não tem tanto step de preparação, né? Tipo, Uhum. usa a Isso já está versão tudo do pronto, Node né? e tal. Entendi. Bom, legal. Então, depois é só executar e olhar os resultados ali em CI/CD pipelines. Isso aí. Legal. Desafio Então, 2, Downy. GitLab, vamos pro nosso último carinha aí, que é o Azure DevOps. Vamos lá. Eu preciso seguir meus processos, entro lá no Azure Para DevOps. acessar lá no Azure DevOps, né? Tu chegou a receber o invite lá do projeto que eu criei? Onde? No e-mail do GitHub? Onde? Eu vou te mandar aqui no chat. Tenta acessar esse cara que eu mandei no Zoom pra ti. More chat. Diferente do GitLab e do GitHub, aí a gente precisa, como a gente está usando uma conta da Microsoft para criar e por questão da forma como a Microsoft disponibiliza e a parte free do DevOps, né? A gente Uhum. vai mostrar aqui como é que funciona e fazer como que a gente cria, né? Mas diferente dos outros dois, o pessoal que estiver assistindo e quiser depois também recriar, não vai poder acessar o projeto para ver de fato como ele está e poder manipular, né? Porque como a gente está usando uma conta free aí da Microsoft, usando as nossas próprias contas, né, para fazer esses testes, a Uhum. parte free do Azure DevOps, ela só permite criação de projetos privados. Então, eu não posso disponibilizar isso publicamente. Beleza, tá. Eu preciso logar com a minha conta Microsoft, né? Não, Com a não conta posso. que eu cadastrei para ti lá, aquela que tu me passou. Do Gmail, né?
Isso. Da outra conta. Mas ele diz Microsoft. Talvez vai ter que me adicionar, então. Tá, então entra com a tua conta e me diz qual é o e-mail. É o mesmo e-mail, samuelborgeslucas, @, só vai mudar para Hotmail daí. Tá, só um pouquinho. Lugar aqui. Ele disse, não tem acesso. Sim. Tá, tenta de novo aí. Dando refresh. Agora vai, hein? Agora acho que vai rolar. Agora tu veio. Bombou. É isso aí. Então, a gente está com o projeto limpo, tá? Ele não tem nada, né? Então, a gente vai, de fato, incluir aí o nosso pipeline. Uhum. E o que a gente vai estar fazendo aí? A gente vai usar o próprio Wizard também, da Azure, para a gente configurar. Depois a gente pode ver outras opções, como que daria para fazer. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ali em Pipelines, à esquerda, ali no menu. Pipelines? Isso. E vai criar um novo pipeline. Tá. Bom, vamos lá. Criar pipeline. Não vou fazer perguntas antes da hora. Mas, tipo, lá... Tá, chegou onde eu ia perguntar, né? Que era de onde que ia vir o código, né? Exato. Eu posso também ter o código assim no GitLab, eu também poderia criar um novo. Aqui eu posso importar também do GitHub, que é o que a gente vai fazer. Tá. GitHub, clico aqui, GitHub. Isso aí. GitHub. Pertencem. Esse aí mesmo. Porque o próprio Wizard dele já vai nos norteando aí numa parte mais visual, mas depois ele vai gerar pra gente aí o YAML também. Entendi. Tá. Só Te levou confirmando ali aqui as permissões, né? Isso, para uma etapa de permissões. Dá um approve. Vai voltar pro Azure DevOps. Vou confirmar na conta. E agora a gente começa a configurar o nosso pipeline. Assim como lá no GitHub, por exemplo, que a gente tinha várias dicas de coisas que a gente poderia estar fazendo, aqui ele também está nos dizendo. Então ele já identificou que a gente tem Node, né? Então ele já está sugerindo, inclusive, para a gente. Então a gente vai usar, por exemplo, esse primeiro item só para a gente ter como template. A gente vai editar ele depois, né? Tá. Mas vamos começar com ele. Clica nesse Node.js aí. E aí ele já nos sugere como que poderia estar construído o teu YAML para ti ter o teu pipeline usando a Azure. Tá, build general. Tá dizendo que vai ser geral. O trigger. Aqui esse trigger é semelhante. Ele tá dizendo quando que isso aqui vai ser disparado, né? Isso, assim como lá no GitHub, que também é da Microsoft, né? Essa primeira parte aqui é onde eu digo qual branches que eu estou monitorando. Né? Tá. Então, estou olhando para master. O pool seria qual máquinas que vão executar esses meus testes, né? Ou vão fazer esse meu build ou esse pipeline. Então, ele já veio com uma máquina padrão também, que é o Ubuntu, mas assim como lá no GitHub, a gente também tem macOS, Windows, né? Então, a gente vai manter o Ubuntu. E ele já nos sugeriu, né, as tasks aí para a gente utilizar. A primeira é instalar na máquina o Node, né? Então, ele está usando ali a versão 10, mas poderia ser outra versão. E depois ali os scripts que a gente vai executar. O de install, e ali ele está com um build, mas para a gente vai ser um npm test, por exemplo. Isso. E aí, display name vai ser o nome que vai aparecer lá quando ele estiver executando o job, né? Da etapa que ele está executando. Nesse caso aí, a gente pode, inclusive, distribuir em dois, né? Ali ele está tudo em um só, né? Mas a gente poderia ter um script install e um outro script test. Para ter duas etapas diferentes, né? Tipo assim? Eu posso tirar esse OR aqui ou pra ele não quebrar a linha? Ou isso pode dar ruim? Boa pergunta. Não lembro de cabeça. Na dúvida, a primeira vai assim. É que ele entende que daí tem uma nova linha e ele pega o comando de baixo, né? npm test.
display name. Aí eu vou botar aqui o display name. E aqui só vou instalar dependências. E npm test executar testes. E é tudo isso. Isso aí. Bom, beleza. Então, agora é só dar um save and run ali à direita em cima. Save and run, escondido de novo aqui para mim. Então, ele vai ver aí as mensagens pro commit, já vem com um padrão, commitar direto na master, save and run. E aí ele já triggered by também, né? Aqui dentro do Azure, é diferente lá do GitLab, por exemplo, e do GitHub, eu consigo vir aqui e mandar ele executar manualmente também, depois se eu quiser. Meu job de novo. Pode entrar aí no job. Então ele já está fazendo aí a instalação de dependências, baixando o Cypress. É o que a gente comentou da velocidade, eu acho que era muito mais porque a gente estava fazendo outras coisas mesmo. Pode ser. Realmente ele demora um tempo. Ele demora um pouquinho. Instalou. Começou a executar o nosso teste e... É o que instalou bem rápido até, tipo 23 segundos. E já está executando. Já executou, inclusive. E finalizou o job. E é isso aí. Legal. Tá, e é isso aqui. Tipo, se eu vier aqui... Se tu voltar pipeline. Agora em pipelines, ele já vai ter a visualização aí da última execução, né? Se deu certo, se deu errado. Pair testing. Tu pode entrar aí nesse cara e ver e ter mais informações sobre essa execução também. É que ele vai ter um log da execução em si, né? Tipo, Isso. os Aquela stages. Mesmo log que a gente estava antes ali quando ele executou. Ó, vai ter os jobs, os testes que tu executou. Ele pegou até quantos testes foram executados e eu nem botei nada, na real, né? Tipo, pra ele dizer isso. Não, é muito completo nesse sentido. E assim como nas outras ferramentas, eu poderia, caso eu gerasse um relatório, de alguma forma publicar esse relatório aí dentro também. Também tem opções para isso. Entendi. Bom, então, esse aqui também concluído. O processo é bem parecido. Eu vou criar um novo projeto aqui dentro da Azure. Que, na verdade, tu criou, né, e me adicionou nesse caso, mas poderia só criar um novo projeto ali. Faço um mirror, tipo, eu busco... O GitLab a gente também fez isso, né? Que é buscar o repositório que a gente quer trabalhar ali já direto na criação do pipeline. E depois selecionar o tipo de projeto que a gente tem, que é o Node. Até eu vim aqui, eu acho que eu consigo ver aqui. Que é o Node. Opa, como é que eu vejo agora os arquivos? E depois a gente edita esse pipeline. Deixa eu ver como é que eu edito esse pipeline. Pode entrar aí e dar um edit. Deve estar escondido para ti também. Edit. Bom, em geral, tipo, eles sempre seguem uma mesma lógica, né, de estrutura. Tipo, configuração da máquina que eu vou usar. Tipo, vai ser no GitHub e aqui foram máquinas fixas, VMs, né? E no GitLab a gente usou um Docker, que também vai rodar uma VM, na real. Só a gente não sabe qual. E depois configuração das ferramentas que precisa, tipo Node nesse caso, só o Node. E depois direto os scripts, né? Tipo, que sempre a gente vai ter que ter o script de instalação das dependências, o script de execução dos testes, e, tipo, futuramente, se a gente quiser crescer isso, daí cada um tem a sua forma de trabalhar com tasks adicionais, né? Tipo, de publicar um relatório, de adicionar, sei lá, de rejeitar daqui a pouco um merge que um merge que o cara quer fazer. Cada um trabalha de uma forma, né? Isso, daí já fica livre, né? Nesse sentido. E aí ele tem, por exemplo, assim como no GitHub, aí na parte lateral, né? Uma lista com várias tarefas, várias tasks já compiladas pela própria Azure. A gente pode estar adicionando outros plugins também. Tem o Marketplace da
da Microsoft, né, que é marketplace.visualstudio.com, Uhum. que tem também outros plugins que a gente pode estar conectando aí para nos ajudar com outras funcionalidades também. É bem útil também nesse sentido. Show. Bom, então, mais um concluído. Mais um concluído. Aí agora, se eu voltar lá no meu projeto do GitHub, provavelmente ele vai ter esses 3 arquivos. Né? Vamos olhar. Deixa eu voltar aqui. Your repositories. Your testing 01. Daí tem aqui o do GitHub Workflows. O do GitLab CI ele não mandou para cá. Não, porque tu fez o commit lá dentro do mirror, né? Ele não traz de volta nesse caso, nativamente. Bom, mas eu posso adicionar aqui depois também. É que no caso da Azure, tu tá usando o repositório do GitHub, né? Para fazer isso. Então ele veio aqui e commitou. No caso do GitLab, tu criou um mirror, então lá também tem um repositório. E aí, é tipo uma versão à parte. Isso, ela monitora o que acontece aqui e vai importar automaticamente, né? Vai tentar, pelo menos, caso seja um merge automático, né? Mas o inverso não está acontecendo naturalmente. Eu precisaria fazer um PR de volta ou ir no repositório e dar um push de volta para lá. Entendi. Bom, o que eu vou fazer então? Vou pegar esse cara só para deixar tudo num lugar. Eu vou copiar esse conteúdo aqui. Claro, daria para fazer um pull request reverso, né? Para ser a gente pode fazer o seguinte, prático. mais simples. Bom, esse é o mais simples, na verdade, né? E aí é criar o arquivo. Mas a gente poderia ir lá só adicionar um novo remote no teu repositório, apontando para o GitLab, baixar as coisas do GitLab e depois dar um push no do GitHub. Entendi. Beleza. Dá para fazer também. Aqui, ponto GitLab CI.yml. Dá um commit new file. Inclusive, eu acho que, tipo, se ele já tem, né, tipo, para quem tá acompanhando, tipo, o cara criou um projeto novo no GitHub. Se ele já tiver o GitLab CI, provavelmente quando ele fizer aquele processo de mirroring lá, ele já vai sair executando o primeiro pipeline, né? Porque ele já vai encontrar o arquivo de CI. Isso. Se eu fiz por aqui, aí quando eu faço o mirror, vai entrar o arquivo de CI e ele já vai executar o pipeline automático. Legal. Então, acho que é de conteúdo, vamos dizer assim, né? É isso. Aí depois eu vou adicionar mais detalhes aqui, né? Tipo, no README, complementando o que cada coisa faz. Tipo, como que funciona o projeto. Basicamente tudo que a gente falou aqui, né? Tentar, claro, bem mais sintetizado, né? Mas, tipo, para explicar o que faz, como que funciona o GitHub, como que funciona o GitLab, como que funciona a Azure. E é bom também que ajuda a consolidar, assim, esse conhecimento, né? E é isso aí, cara. Eu acho que de conteúdo, a gente já deixou, agora já indo para um fechamento, a gente deixou um espaço lá para a galera fazer perguntas, né, no LinkedIn. Então, claro, não tivemos tipo, muitas perguntas assim complexas, né, mas tiveram algumas contribuições lá. Uma delas fala, tipo, sobre o release pipeline da Azure. Cara, acho que a gente não sei, acho que a gente não vai chegar a mostrar aqui, né? Mas, A gente tipo, pode testar, a gente pode tentar criar ali. Tá. Eu Mas se vou a gente na Azure ali direto? voltar na Azure. Tá. Ali onde a gente, no menu, onde tem os pipelines ali, a opção de pipelines. A gente vai no outro menu, que é o de releases. Releases. Isso. E aqui a gente vai estar criando um novo pipeline dentro desse release pipeline. Ele é bastante usado para fazer deploy nos ambientes, né? A gente pode estar incluindo etapas de teste ou, no nosso caso aqui, só criando etapas de teste. New pipeline. Isso. Então ele já vem com um stage default aí. A gente pode criar um empty job mesmo, que é o primeiro link ali em cima. Vamos dar um nome para esse nosso stage, pode ser teste. Beleza.
pode só sair dali, vou voltar e clicar no link ali que ele tem em cima de isso aí, View Stage Tasks. Beleza, então ele abre aí uma opção para a gente criar o nosso pipeline. A gente vai, clica ali no Agent Job. Aqui? Só para a gente ver a configuração, ó, ele está executando esse nosso cara usando um agente do VS, mas a gente pode usar outros agentes assim também, como no pipeline lá pelo IAM. Né? Pode ser o Ubuntu, então vamos seguir o mesmo padrão. Uhum. Beleza. Clica ali no mais, ali que tem do lado ali aí, para a gente adicionar uma task. Então a gente vai adicionar primeiro uma task para dizer que a gente vai usar Input. Deixa eu pensar. Vamos tentar colocar direto uma task NPM. Vamos ver. NPM, digita aí no search. NPM. Isso. E vamos, isso, clica aí, dá um add nesse cara. Então, a gente vai primeiro dar, pode ser um install mesmo, porque a gente precisa instalar as nossas dependências, né, primeiro. Tá. Vamos lá no mais de novo, lá. E vamos puxar um outro NPM, que agora vai ser o nosso NPM test que a gente vai criar. A gente adiciona de novo esse cara. Agora a gente vai customizar isso daí, né? A gente vai mudar ali de install o comando para custom. Aqui, custom. Isso. E commands. E vai ser teste nosso comando. Aí a gente ajusta o display name também. Vai ficar um install e um teste. Beleza. Isso aí. Vamos salvar esse cara aí. Save. Folder. Meio que tanto faz, né? Tanto faz. Pipeline. Pra gente não interfere muito. Voltamos nos pipelines lá. Isso. Pipeline. Don't Beleza. create a release. Um novo release. Isso. Create. Entra Release aí 1. nesse cara que ele criou. Como é a primeira vez que tu abre, né? Ele tá te dando um tutorialzinho. Mas ele de fato já tá aí fazendo as execuções aí. An agent is ready for the job. Entrou numa fila, né? Também, que nem no GitHub. Ele já deu um problema pra gente. O que ele deu de mensagem pra gente aí? Deixa eu ver. Opa, cliquei na task errada. Tá. O que aconteceu aí? A gente não fez o checkout de nenhum repositório, né? Entendi. Ele tem que voltar aí. Não fez nada, né? Esse install aqui não achou nada. O install não achou nada, deu ok, né? Mas e era isso. Então a gente vai ter que voltar aí e achar a opção que vai nos permitir fazer o checkout do nosso repositório aí. Então vou dar um edit. Edit release. Edit release. Ou edit pipeline, né? Direto. Volta para edit pipeline lá. Tasks. Ele já tá meio que na edição. É que tu entrou no release 1 especificamente aí. Tu vai ter que voltar. Tá, vou botar aqui. Esse é o release que está registrado, já foi executado, entendeu? Entendi. Esse cara morreu. Releases. Edit. Edit. Agora Eu entro nesse cara aqui de novo. A gente vai. Volta lá. Volta lá. Tá. A gente vai agora adicionar o que está faltando, que é o nosso artefato. Que é o da esquerda. Artefato. Isso. A gente primeiro criou a task, a gente deveria ter feito o inverso. Isso. Aí agora a gente vai adicionar o nosso repositório do GitHub. A única coisa que faltou foi fazer o checkout, de fato. GitHub, ele já vai ter acesso provavelmente. Meu usuário. Pode dar um browse aí. Testing 01. Default branch. Se eu não colocar nada, só tem a master. Mas a gente seleciona aí a branch. Version não tem. E acho que ele vai te... isso, latest. A última versão, tá? E não é.
ADD. Aí, e agora a gente dá um save e manda ele criar uma nova release. E agora sim, ele vai primeiro baixar o nosso repositório, usar esse artefato, e a partir disso instalar as dependências e executar o nosso teste. Create release. Uhum. Assim, da mesma forma que a gente fez ali com o pipeline, a gente conseguiria aqui configurar para ele disparar esse release, por exemplo, de forma automática, monitorando uma branch e tal. Mas já nos dá um norte. Ele está em fila, daqui a pouco ele começa a executar também, da mesma forma. Beleza. Failed. Bom, vamos ver. Deu problema de novo. Vamos ver. Mesmo erro, hein? Dessa vez o artefato funcionou. No such file or directory. É bom quando há problema assim ao vivo. Sim. Será que não tem alguma task para... Ou, de repente, a gente precisa, depois do checkout, entrar na pasta também. A gente precisaria ver, né? Essa parte eu não lembro de cabeça. edit? Vamos ver. Botar aqui stage. Talvez de repente referenciar esse artefato? Não, acho que não. Vamos ver. Será que não tem um checkout aqui? Não. O checkout ele é no artefato ali mesmo. Working folder. Linked artifacts. Vou botar aqui. Agora sim. Ok. E nesse aqui Mesma tá coisa pro... Isso aí. Porque ele estava tentando usar a própria raiz, né? Para achar o arquivo. Então tem que dizer o working folder dele. Ok. Salvar. Comentar. E criar nova list. Release 3 created. A terceira é a da sorte. Então foram 3 exemplos, né? Tem que ser 3 tentativas. É isso aí. Tá rodando. npm install. Inclusive Agora você achou, pelo visto, tá? Inclusive, tá demorar um pouco mais, né? Porque ele está dentro da pasta aí para baixar as dependências. Legal. De dúvidas, enquanto ele executa, né? Teve mais uma sugestão ali de integração contínua no Azure DevOps. Colocamos integração contínua no Azure DevOps. E outra ali sobre mais dificuldades, sim, da galera em provisionamento de ambiente, né? Eu acho que fora ambiente de testes, tipo de subir banco, subir aplicação e tal, que é uma coisa mais complexa, né? E a gente até acabou meio que não abordando tipo, nessa edição, porque é algo que toma mais tempo. Acho que a parte de provisionar o ambiente das ferramentas ali, eu acho que a gente conseguiu passar bem, né? Tipo, Sim, que as próprias ferramentas essas pelo menos que a gente escolheu aqui, né, para explorar, elas já nos dão bastante facilidade nesse sentido, né, para ter esse provisionamento de forma automática, né. beleza. Mas deixar na fila até, para de repente uma próxima a gente falar assim, tipo, de como preparar dados para teste, daqui a pouco um setup de banco, aplicações mais complexas assim, para dar um apoio. E aqui funcionou o teste. Executou, agora se a gente voltar lá também na visão geral, ele vai mostrar que passou nas duas etapas, né? Deixa eu voltar na release 3 aqui. Deu tudo certo, tá ok. É isso aí. Legal. Então, acho que agora, de perguntas lá também, veio, fechou.
Zé, quer deixar algumas palavras finais aí, sugestões? Quer dizer, Legal. o que tu achou Uh, também? é um pouco diferente, né? A gente vai fazendo junto aí, é uma experiência legal, assim, e conduzindo os dois discutindo o problema, né? Acho que a prática aí de pair testing, pair programming, qualquer atividade que a gente faz em par, ela vai nos ensinando também, né? Mesmo quando a gente já tem um conhecimento em algum ponto, a gente vai identificando coisas novas, né? Então aqui a gente explorou algumas coisas também e fez alguns testes de algumas coisas que também não necessariamente a gente está usando no dia a dia, né? Mas é muito importante essa troca aí de conhecimento para ajudar ambas as partes, assim. Então, a minha primeira dica é façam bastante pair testing, que isso é muito útil na nossa vida. A gente vai aprendendo mais e também compartilha bastante com as outras pessoas. Sobre as ferramentas, a gente apresentou várias, né? Então, qual é a melhor? Geralmente sempre surge essa dúvida, né? Uhum. Isso depende muito do contexto onde a gente está, né? Também. Não necessariamente uma ferramenta porque ela se encaixa muito bem em um projeto significa que ela vai se encaixar muito bem num outro projeto, né? Às vezes a gente cai num projeto que já tem uma stack aí de CI muito bem definida, de repente pode estar usando um outro CI que não seja um desses três, pode estar usando o Jenkins, um Travis, que podem render aí outras séries aí para o Agilizei, inclusive. Pode crer. E então depende muito do contexto que a gente está inserido aí para ver qual a melhor ferramenta que vai ser mais aderente tanto na parte de CI quanto também na parte de processos, né? Como por exemplo aqui o Azure ele tem também a parte de boards, toda a parte de controle de processos, né? O GitLab tem lá o GitLab Boards também tem a parte de controle também de processos. Todas as ferramentas têm várias opções aí que podem ser mais aderentes ou menos aderentes aí ao nosso fluxo, nosso processo, dia a dia. Acho que Legal. em linhas gerais seria isso, né? Legal. Bom, então, vamos encerrando. Zé, obrigado aí por ter aceitado o convite, né? Primeiramente. Agradeço aí estar ajudando a galera aí, compartilhando um pouquinho do que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então, E, cara, já fica aberto aí convite para próximos. Certamente a gente vai ter próximos com pair certeza. tests aí. E para quem está acompanhando, veio até aqui, muito obrigado também. Eu vou deixar aqui esse repositório, a gente vai assim que eu colocar o README aqui e tal, eu vou deixar ele público, por enquanto está privado, tá? Vai ser esse nome aqui mesmo, Pair Testing 01. Se, claro, aqui a gente abordou 3, mas a gente sabe que tem N outras, né? Se você, tipo, tem uma realidade diferente, eu queria ver como é no Circle CI, como é no Travis, como é no Jenkins. Vamos usar esse mesmo repositório aqui, claro, talvez não vai ter um vídeo para não ter um vídeo de 5 horas aqui falando de CI, né? Mas aí a gente consegue ter pelo menos um lugar centralizado com alguns desses exemplos para quem quer realmente dar Ideias, o né? pontapé inicial, né? De configurar com integração contínua. Beleza? Show de bola. Então tá. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu. Até mais. Pause.